Olá, vamos dar continuidade à resolução das 15 questões mais fáceis do Enem 2019 da prova de matemática. Na parte 1 a gente fez 5 questões e agora a gente tem outras 5 questões e ainda terá uma terceira parte completando essas 15 questões, tá? Relembrando que eu já falei no vídeo anterior, por que é importante resolver as questões mais fáceis. Quanto mais fácil uma questão é no Enem, lá no final, pela TRI, pela coerência pedagógica, a pontuação dessa questão vai valer mais. Então, questões mais fáceis valem mais pontos. Isso é muito importante. Então, numa primeira passada pelo caderno, procura fazer as questões mais tranquilas possíveis, tá? Não se prenda, não perca tempo em questões que vão enganchar ou em questões que você não tem estratégia para resolver e fica ali tentando brigar para tentar lembrar de alguma coisa. Não. Se a questão não trouxe para você o raciocínio rápido, diz, é só isso, eu já vou fazer isso, eu já sei o que fazer, pula essa questão, tá? Anota alguma coisa que você percebeu, algum conteúdo, mas não fica preso tentando fazer numa primeira passada. Depois você vai voltar fazendo essas questões, que aí sim você sabe o que é, mas não conseguiu resolver de primeira, tá bom? Então, estamos resolvendo aquelas mais simples possíveis, aquela que você bateu o olho e dizia, vale, é só fazer isso. Então vamos lá, vamos na sexta questão que eu listei dentre essas 15, que a gente já está na questão 149 do caderno azul lá de 2019, tá? Lembra que matemática começa na 136 e eu já estou na 149, ou seja, deveria fazer já 13 questões, mas ainda estou na 6. Por quê? Porque eu estou escolhendo as questões mais tranquilas, tá? Aqui eu sempre coloquei que questão era essa no caderno azul lá de 2019, tá? Então, questão 149 desse caderno dizia o seguinte, ó. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implementadas em 2013, conforme o quadro. Eu tenho um número total de acidentes no quadro em 2013, 14 e 15. Ok. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, 2016, 17, 18, 19, 20, seja igual a redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então, ele está dizendo que nos próximos anos vai continuar reduzindo da mesma forma que reduziu de 14 para 15. Então, esse 2013 aqui a gente já não olha mais, tá? Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados em 2018 foi de... Olha que questão tranquila. O que é que aconteceu de 2014 para 2015? 900, 850. Reduziu 50. E ele está dizendo que a partir de então vai sempre reduzir 50. Ó, a redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então a gente não faz nada com esse 2013. E aí era só brincar de completar, né? A gente vai chegar em 2018. Que questão boa. 2016. Baixa 50, então 800. 2017, baixa 50, 750. 2018, baixa 50, fica em 700, tá? Então, ó, 2016, 800. 2017, 750, sempre diminuindo 50. E 2018, portanto, gabarito correto, 700, letra D. Veja você que questão tranquila, né? Se eu interpretei lá o texto, o comando da questão, muito raramente alguém ia errar essa questão se interpretou direitinho ali. Alguém tentou mexer no 2013, fez alguma coisa lá e não conseguiu responder, tá? Mas a questão muito tranquilinha. Vamos à próxima, já pedindo para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. Inscrevendo-se no canal, quando eu lançar a prova de 2020, a prova de 2021 e outras questões aí do Enem, daqui para frente, até a prova da semana que vem também, eu vou lançar a resolução das questões, aí o YouTube já vai te avisar, tá? Desde que você se inscreva e ative as notificações. Questão 153, ó, pulei da 49 para 153, então pulei aí 4 questões, não tem problema. Eu não estou preocupado, porque eu vou voltar nessas questões, isso eu estou me imaginando respondendo a prova lá no dia, tá? Não tem problema, pulei 6 questões, professor. Não tem problema, você vai ter tempo, se você fizer uma leitura dinâmica, se você fizer isso rápido, você vai ter tempo de voltar nessas questões, tá? Eu pulei porque eu estou procurando, na primeira passada pelo caderno, fazer as mais simples possíveis, tá bom? Questão 153 de porcentagem.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros em 2020 será de... Então, questão de porcentagem, mesmo que tenha alguma coisa ali para fazer, alguma coisa que dê mais um trabalhinho, geralmente essas questões de porcentagem têm um alto número de acertos, tá? Os participantes do Enem, a maioria deles consegue desenrolar as questões de porcentagem. Então, você identificou que a questão é de porcentagem? Tenta fazer lá, porque o número de acertos costuma ser alto, ou seja, vai ser uma questão que vai valer bastante pontos, tá bom? Então, ó, eu tenho 2 passos a fazer aqui. Ah, a gente não pode pegar um atalho e fazer tudo de uma vez? Não, porque alguém pode estar imaginando. Ora, vai aumentar 7%, tá aqui, ó, 7,2%. Depois vai aumentar 10%. Por que eu não posso dizer que vai aumentar 17%? Porque é porcentagem. Porcentagem não cresce da forma que a gente pensa no nosso sistema de base decimal, tá? Eu tenho primeiro que aumentar 7,2% em cima de 1.250. Depois é que eu aumento 10% em cima desse novo valor, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, 7,2% de 1.250. Quanto que é, tá? Existem várias formas, tem gente que já tem o seu macete, tem gente que vai logo pela regra de 3. Eu gosto de fazer assim, ó. Se eu quero saber quanto que é 7,2 de 1.250, eu vou colocar 7,2 vezes 1.250, eu vou multiplicar esse percentual pelo número. E aí, como é por cento, eu vou dividir por 100. Aqui teria até uma coisa a mais para fazer, porque eu estou com 7,2, né? Se eu tenho 7,2, não é interessante, era melhor que eu tivesse 72. Mas já que eu tenho 7,2 por 100, eu poderia colocar aqui 72 sobre 1.000, tá? Eu colocava mais um zero aqui para eu ter o valor correto, tá? Para eu ter o 72 sobre 1.000 é a mesma coisa de 7,2 sobre 100. Mas eu já trouxe resolvido, isso aqui você faria do seu modo, do jeito que você gostar mais. Só vou cortar esses zeros aqui, ó. Vou fazer 7,2 vezes 125. E aí eu vou chegar no valor de R$90, tá? Isso vai dar 900, quando eu dividir por 10, vai dar R$90. Pronto, achei quanto que é 7,2 de 1.250, talvez fosse o que desse mais trabalho na questão, por conta de ser um número decimal, mas deu um número bonito, ó. Então, se o rendimento aumentou R$90 em cima de 1.250, você pode fazer aqui ou pode fazer em qualquer lugar, você vai perceber que o salário base agora, não o salário base, rendimento médio, né? Desculpa, R$1.340. Então, em 2010, deixa eu botar isso daqui, pode ser que não tenha no slide, aí você vai entender de onde é que eu tirei, ó. R$1.340 é o rendimento médio mensal. Agora eu tenho que fazer quanto que é 10% desse novo valor, porque em 2020 aumenta 10% do que era em 2010. Em 2010 era 1.340. Então você vai me ver fazendo aqui, eu tinha colocado 1.340, perfeito. Então vamos fazer 2020. 2020 vai ser 10% de 1.300, esse é muito fácil, né? 10% é clássico, dá para todo mundo fazer de cabeça. Mas eu trouxe anotadinho aqui, bonitinho, ó. 10% de 1.340, 10 vezes 1.340 dividido por 100. Quando eu cortar os zeros, acabou, ó. Esse zero corta esse zero e esse zero elimina esse zero. 1 vezes 134, que muita gente já tinha percebido. 10% de 1.340 é R$134. Agora sim, quanto será o rendimento? Esses 134 somados àquele valor lá de 2010, tá? Então, vai ser 4.741, 1.474, gabarito letra E, tá? E o perigo dessa questão é, se você somasse logo 17%, eu acho que dava letra D. E aí, você poderia errar, né? Mas ia ter no gabarito e você ia ficar confuso, tá bom?
Vamos para a 8ª questão. Alguém me perguntou essa semana na escola que eu dou aula, em média, quantos acertos tem que fazer para tirar uma nota boa? Isso varia muito com o Enem, tá? O Enem não, como eu acabei de falar no vídeo anterior, e já falei nesse aqui também, para não ficar repetitivo, as pontuações de cada questão varia. O seu rendimento também varia, de acordo com o que o Enem quer, que é um negócio chamado coerência pedagógica. O Enem não se prende só a quantas questões você acertou, ele quer saber quais. Acertar questões difíceis e errar questões fáceis aparenta para o programa, para o código, para TRI, que é quem corrige a prova do Enem, o algoritmo entende que você chutou. Se você acertou questões mais pesadas e errou questões mais tranquilas, a sua nota vai ter uma caída, tá? Mas a média de acerto nacional, infelizmente, é muito baixa. Isso, na verdade, é um reflexo da nossa educação. O Brasil nunca foi bem das pernas em língua portuguesa e em matemática. A gente tem uma deficiência gigante em matemática, infelizmente. A prova do Enem tem 45 questões. A média de acertos varia um pouquinho de ano para ano, muito pouco, mas fica ali nas 12 questões. Isso mesmo, estou dizendo, infelizmente, que um participante do Enem responde, em média, 12 questões corretas das 45 de matemática, tá? De 45 questões, 12 é quase um quarto, tá? É muito pouco a quantidade dessa, é 25%. Seria, na nossa escola, assim, seria um aluno tirar um 2,5. Então, eu estou dizendo que é em média, tá? Isso é em média. Claro que a gente torce que você tire mais, que você acerte mais. Mas eu estou dizendo que se eu entregar um aluno aleatoriamente uma prova do Enem, ele tiraria em média 2,5, né? Só que não funciona dessa forma e por ter esse rendimento baixo, acertar 14, 15, 18 questões, sendo que você acertou as mais fáceis, vai dar para você ali já uns 550, uns 580, uns 600 pontos em matemática, tá? Então, não é aquela prova que você tem que fechar. Ah, eu tenho que fazer 35, 40 questões. Ótimo, se fizer show, você vai para as cabeças aí. Você vai tirar 800, 850. A ideia é que no Brasil, respondendo ali 15, 16, 18 questões. Dentre essas, não errando as questões mais fáceis, sua nota já vai ser um negócio ali perto de 600, tá? Então, se você dá essa primeira passada na prova, respondendo essas 15 questões mais fáceis. Precisa ser 15? Não. Professor, eu passei e consegui fazer 11 na primeira. Show! Você achou ali as 11 questões mais tranquilas da prova. Na segunda passada, você vai só aumentar essa nota, tá? Porque se você fez as mais fáceis, 11, 12, você já está ali nos 500 pontos, tá? Então, só ganhar mais gordura depois, só fazer mais questões depois, tá bom? Vamos à 8ª questão, questão de sequência, questão 155, acabei de fazer a 153, pulei a 154 e achei outra questão tranquila, a questão 155, questão de sequência, né? Que diz o seguinte: após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir na linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação: 1. Rolamento, 2. Pastilha de freio, 3. Caixa de direção, 4. Catalisador e 5. Amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, e aí vai. Que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos foram cadastrados. O do 15º item cadastrado foi... Então, eu quero saber aqui quem é o item que está lá na posição 2015. Primeiro, eu tenho que chegar na sequência e descobrir o padrão correto. Ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Aí começa de novo. Ó. Vai ser aqui. Ó. Aí 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4... E começa de novo. Então, eu posso entender que eu tenho blocos ali de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. E aí, se eu sei que eu tenho 8 peças, depois 8 peças, depois 8 peças, eu pego 2015
divido para 8, e aí eu descubro quantos blocos desses eu tenho. E aí vai surgir uma coisa importante, o resto da divisão. É nesse resto que a gente vai descobrir, tá? Então vamos fazer aqui na mão mesmo. 2015 dividido para 8. Você pega o 20, porque o 2 não dá. Isso aqui dá um 2. 2 vezes 8, 16. Quando você fizer a subtração, vai dar 4. E aí você vai baixar esse 1. 41 vai dar um 5. 5 vezes 8, 40. Subtrai, dá 1. E você baixa, por final, o 5. Que não dá 2, só dá 1, né? 1 vezes 8, 8. E sobra, tá aqui o que a gente vai buscar. Sobra 7. Fixa nesse 7 aqui, tá? Então, eu consigo ter 251 blocos inteiros de sequências de 8 algarismos, mas eu não consegui o 252. Eu parei no sétimo, na sétima peça do 252. Então, imagina que isso aqui é o 250, tá? Esse aqui é o bloco 251 e eu tentei formar o bloco 252, mas eu não consegui. Eu parei na sétima peça. Restaram 7 peças. E quem é a sétima peça? Se esse fosse o bloco 252. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétima peça. Sétima peça é uma caixa de direção gabarito letra E, tá? Gabarito letra E aqui. Tranquila essa questão? Muito boa, muito facinha. Vamos para a 9ª questão. A gente já está na penúltima questão do vídeo. Lembrando, a partir da 11ª, segue em outro vídeo que você já acessa numa playlist que tem aqui embaixo. Aparece um card aqui em cima também. Ou provavelmente o YouTube já te leva direto pro vídeo da parte 3, tá? Vamos à 9ª questão, questão de média. Média aritmética é sempre também um conteúdo bem tranquilo. Vez ou outra cai uma questãozinha mais pegajosa, mas em geral questões de média, de mediana, de moda, são bem boas de fazer, tá? Essa dizia o seguinte: o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 m. No último treino antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual a média de altura em metro do novo grupo? Essa questão dava para fazer sem fazer cálculo nenhum, mas eu vou mostrar os cálculos, tá? Mas eu já vi muito aluno pensando na ideia de: professor, eu tenho 20 jogadores. Eu tinha 20 jogadores, saiu um, entrou outro, eu continuo com 20. Tá, beleza. E entrou uma pessoa 20 centímetros mais baixa. É como se essa pessoa, digamos assim, roubasse 1 centímetro de cada jogador. A média do time não era 1,80 m, eu não perdi 20 centímetros, né? De 20 jogadores, então imagina que eu perdi 1 centímetro de cada jogador. A média do time passa a ser 1,79. Perfeito, acabou a questão sem fazer nenhum cálculo. Ah, professor, não consegui deduzir isso, não consegui enxergar isso. Então, vamos fazer pela fórmula tradicional, ó. Você tem 20 jogadores cuja média de idade é 1,80 m. Então, qual a soma de todas as alturas? Porque eu não sei a altura específica de nenhum, mas eu tenho a média dos 20. Quando eu multiplicar 20 vezes 1,80, eu vou ter a soma de todas as alturas. Imagina botar esses meninos numa pilha, um em cima do outro, né? A torre vai ficar com quantos metros de altura? 20 vezes 1,80. E foi isso que eu fiz. Quando eu faço 20 vezes 1,80, eu descubro que a altura dá 36 metros. Então, pega aí um prédio de 12 andares, com esses 20 jogadores um em cima de outro. Ok, 36 metros. Eu perdi, porque saiu um jogador e entrou um jogador mais baixo, 20 centímetros ou 0,20 metros. Então, eu subtraio o que é que eu perdi, tá? Eu perdi 20 centímetros dos meus jogadores, da soma total dos jogadores. Então, eu não tenho mais 36 metros. Eu tenho 35,80. Mas eu continuo com 20 jogadores, porque sai um, mas entra outro, né? Então, eu pego esse número agora e volto a dividir ele para 20, tá? Divido de novo por 20. E aí você chega no mesmo número que dava para chegar sem fazer conta nenhuma, né? A média de altura do time é 1,79, gabarito letra C, tá?
tá? Vamos à última questão já do vídeo 2 da prova de 2019. Lembrando que na playlist também tem a prova de 2020 e a prova de 2021, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações e aí quando for sendo lançada, o YouTube já te avisa. Última questão deste vídeo, uma questão de média, só que agora média ponderada. A gente acabou de fazer uma de média aritmética, questão 160, e nesse caderno era o azul de 2019, a questão 161, a questão vizinha ali uma da outra, era outra questão de média, só que agora média ponderada. Aquela onde você realiza as multiplicações pela frequência onde cada valor apareceu, tá? Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Então, eu quero a média diária de garrafas. Muita gente tem dificuldade em média ponderada de identificar o que é o valor e o que é a frequência. Professor, eu não sei o que é a frequência e o que é o valor. Repare no comando. O comando sempre vai pedir a média do valor. A média de jogadores, então jogadores é o valor. O outro dado da tabela vai ser frequência. A média de peso, o peso em quilogramas vai ser o valor. A outra informação é a frequência. Então, como ele está pedindo a média diária de garrafas, está aqui a quantidade de garrafas. Ó. Aqui vai ser o nosso XI, os nossos valores. As frequências, o FI, vai ser a quantidade de dias. Tá? Então, repara no comando. E aí, o que é que eu tenho que fazer em média ponderada? Antes de fazer a soma para dividir pela frequência, eu vou fazer as multiplicações. Então, você tem que fazer 0 vezes 52, 1 vezes 5, 2 vezes 2 e 3 vezes 1. Tá? Pode botar até do lado. 0 vezes 52 dá 0, 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 1 dá 3. Pronto, aqui foram todas as garrafas nos 60 dias que apresentaram defeitos, tá? 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Então, você tem 12 garrafas que apresentaram defeitos num total de 60 dias, tá? O que é que vai ser a média? 12 dividido para 60, tá? Média aqui foi garrafas dividido para dias, 60 dias. Onde é que apareceu esse 60? No texto tem informando 60 dias, ou se não tivesse, era só somar aqui a quantidade de dias que você ia chegar em 60 também, tá? 12 não dá para dividir para 60, então esse número vai dar 0, e aí você botaria um 0 aqui, ó. 120 para 60 dá 2, portanto, a média é 0,2, gabarito correto, letra B. Com isso, a gente encerra a segunda parte das 15 questões mais fáceis de matemática de 2019. Já vai para o vídeo 3, ou se não tiver disponível no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações. Assim que eu lançar, o YouTube te avisa, tá? Forte abraço a todos e bons estudos!